Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, voltamos com o Jornal da Rede Alesp. Seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista, né, Júlia? Isso mesmo, Luciano Teixeira. O que nós temos agora? Pois é, até o fim desse ano será inaugurado no interior paulista um passeio intermunicipal de trem para curtir com a família. O Trem Republicano, projeto turístico que resgata a história da Companhia Ituana de Estrada de Ferro, vai ligar as cidades de Salto e Itu às cidades a cerca de 100 quilômetros da capital paulista, e a previsão é que a atração esteja funcionando já em dezembro. Oba, o contrato entre as prefeituras das duas cidades e a empresa vencedora da licitação para operar o trem foi assinado semanas atrás e é uma das apostas para a retomada turística no período pós-pandemia de Covid-19 aqui no estado. E o trem paulista vai circular entre as estações das duas cidades, então Salto e Itu, e será composto pela locomotiva a vapor e 3 vagões nas versões turística, boutique e econômica, com capacidade de 136 passageiros. Bacana. Né? Eu também acho. Nossa, muito legal. Super passeio. A previsão é de 2 viagens por dia útil e 3 aos sábados e domingos, com tempo de percurso de 45 minutos. Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com a Ana Paula Locoselli, que é assessora jurídica da FEComércio de São Paulo, e ela fala sobre o Código de Defesa do Empreendedor aprovado aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Bom dia, doutora Ana Paula, bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Bom dia, Júlia. Doutora, foi aprovado, então, aqui recentemente na Assembleia Legislativa de São Paulo, o Código de Defesa do Empreendedor, só contextualizando para quem está ouvindo, vendo a gente, de autoria dos deputados do Novo, o Ricardo Melão e o Sérgio Vitor, e do deputado Itamar Borges, do MDB. O que esse Código de Defesa do Empreendedor, que tem o apoio da FEComércio, ele muda o cenário do empreendedor aqui no estado de São Paulo? A Federação do Comércio, ela trabalha, né, sempre para melhorar o ambiente de negócios e facilitar a vida do empresário. E esse Código de Defesa do Empreendedor, o nome próprio dele já fala. Opa, tá falhando um pouco. Ele tem várias medidas que vêm... Vamos tentar. É porque a gente não conseguiu entender. Se você puder repetir a resposta para a pergunta da Júlia, porque deu uma falhadinha, mas acho que já está voltando ao normal. Ok, agora vamos lá. Então, ele vem simplificar muitos procedimentos. Vamos lá, por exemplo, abertura e fechamento de empresas. Na verdade, no estado de São Paulo, a gente já tem um ótimo trabalho que é feito na Junta Comercial, mas ele cria um sistema único de forma digital para melhorar o ambiente de negócios. Um dos outros pontos que a FEComércio ela vê como muito positivo é a fiscalização orientadora, o que significa, hoje, a fiscalização, ela primeiro autua o empresário, ela já vai lá no estabelecimento e autua. Na verdade, ela vai começar agora a fiscalização, ela vai ao estabelecimento, ela verifica se há algum problema, aí ela orienta. Então, é um trabalho agora que a gente enxerga com essa aprovação da lei, que é uma parceria entre o Estado e o poder público. Então, isso é muito importante, principalmente nesse momento de retomada das atividades. A FEComércio ela vê como positivo até como uma segurança jurídica. Aquele que pretende empreender no Estado de São Paulo, essa lei, ela traz uma questão assim, nossa, então agora no estado de São Paulo a gente pode pensar que vai ser mais fácil, vai ser mais simples, o empresário vai ter regras mais fáceis para ele empreender. Então, é um grande ganho para o estado de São Paulo e para todos os empresários que aqui estão estabelecidos. E por isso que a FEComércio, ela agora vai até encaminhar um ofício ao governador de São Paulo, pedindo que ele sancione integralmente, porque é muito positivo esse projeto, é uma proposta que veio em um ótimo momento, inclusive, e isso é bem importante para o estado de São Paulo. Ana Paula, eu queria entender a burocracia hoje que existe, né? E a importância desse código. A gente falando dessa burocracia, a gente vai entender um pouco melhor a importância desse código. Quanto tempo demora, por exemplo, para abrir uma empresa? Quais são os entraves hoje que a burocracia dificulta aí
para as pessoas que queiram empreender hoje no Estado e o que o código ajuda na resolução, nessa desburocratização? Vamos lá. A abertura até que no Estado de São Paulo, é isso que eu falei, a gente já vem trabalhando com a digitalização, a Junta Comercial de São Paulo. Me parece que até o final desse ano a gente vai já ter o processo 100% digital no Estado de São Paulo. Isso é um grande trabalho que já vem sendo feito no Estado de São Paulo. Mas uma questão que a gente vai falar de desburocratização por exemplo, você unificar e sistematizar todas as leis e regulamentos sobre algumas iniciativas ou alguma atividade. Hoje a gente tem, às vezes, leis esparsas ou leis muito obsoletas que já são ultrapassadas. Então, o que acontece? A lei ela determina que haja uma revisão periódica da legislação e também a gente tem todas as portarias, instruções, todas as outras questões que são regulamentações das leis. Isso tudo unificado de forma a orientar de forma mais simples, né? Você fazendo essa revisão pelo poder público dessas normas e trazendo para o empreendedor o que ele precisa efetivamente fazer para abrir uma empresa, ou para fechar uma empresa, ou para manter uma atividade de forma legal ou de forma condizente com as regras, é importante que ele saiba quais são as regras. Hoje a gente tem a legislação no Brasil, ou em qualquer, né? A gente aqui, não só no Estado de São Paulo, é municipal, é estadual, é federal. Você acompanhar toda essa legislação é bem difícil para o empresário. Então, a lei ela determina que haja essa revisão periódica dessas normas. Então, isso é um ganho para o empresário, porque a gente fala, você cumprir as regras, o empresário ele cumpre. A FEComércio, inclusive, nós fazemos muitas cartilhas, eventos, orientando os empresários, principalmente quando a gente vai ter agora, Dia das Crianças, por exemplo, como tem que fixar os preços, como você cumprir as regras do Código de Defesa do Consumidor. Mas muitas vezes são tantas regras, tantas obrigações, fica difícil, às vezes, até o empresário saber o que ele tem que cumprir. Então, quando você tem claro isso, você facilita a vida do empresário. Aí, por sua vez, você também acho que facilita a própria fiscalização, porque quem vai estar fiscalizando, ele vai ser mais simples para fiscalizar. Então, você acaba tendo esse trabalho conjunto, tanto do poder público quanto com o empreendedor. Então, isso é muito importante. Eu acho que a gente fala de burocracia, a burocracia ela precisa existir, até para o Estado ser mais eficiente. Então, a gente pensa, a FEComércio, com essa proposta legislativa, ela até vai poder tornar o nosso Estado mais eficiente, porque as regras vão ser mais claras, tanto para aquele que vai fiscalizar, como para aquele que vai ser fiscalizado. E isso é um ganho para toda a sociedade. E até dentro disso, doutora Ana Paula, da questão da fiscalização, na própria matéria no site da FEComércio, que fala sobre a aprovação do Código de Defesa do Empreendedor, é elencado ali o que a FEComércio fala sobre essa questão de fiscalização. Queria que a senhora contasse, então, para quem está ouvindo, vendo a gente agora. A questão da fiscalização é o que a gente sempre pleiteou. A FEComércio, a gente já existe na Lei Complementar 123 de 2006, né, que é a lei do SIM, do Estatuto da Microempresa, a obrigatoriedade de você fiscalizar, de orientar antes de multar. Só que essa questão ela ficava um pouco difícil, dependendo de quais fiscalizações elas eram aplicadas. O poder público às vezes aplicava em determinados casos e outros não. E aí até já teve caso de você ir para o judiciário. O judiciário tem muitas decisões cancelando o auto de infração por conta que não houve a fiscalização orientadora. Então, você trazendo isso para uma lei a nível estadual, que é o caso agora, e também você obrigando a toda a administração pública, porque aqui ele aplica a todos os órgãos da administração pública estadual. Então, é bem importante, é uma mudança de cultura que vai ser inserida na administração pública e que vai melhorar esse ambiente, porque o fiscal, ao ir a um estabelecimento comercial, por exemplo, eu até fiz um levantamento, quais são os principais motivos de fiscalização no PROCON em relação ao comércio? A gente tem a fixação de preços na vitrine, a falta de um código de defesa do consumidor que não está em local adequado, está um pouco fora do alcance do consumidor. Tudo isso acabava ensejando uma autuação do empresário.
Então, quer dizer, não era um dano tão irreparável assim para o consumidor, e para o empresário acaba sendo muito ruim ele ser autuado, né? Porque a gente tem multas que elas são graduadas, mas começa em R$650, vai até 9 milhões, dependendo do tipo de estabelecimento e do faturamento. Ela tem uma gradação. Então, a infração que ela foi cometida, só que às vezes não é tão grave que ensejasse uma penalidade imediata. Poderia ser notificado aquele empresário para corrigir ou para prestar mais atenção. Então, eu entendo que agora vai ser um trabalho mais colaborativo entre os empresários e entre o poder público. E a FEComércio, né, nós temos inclusive uma cartilha junto com o PROCON de orientações de afixação de preços. A gente sempre trabalha em parceria nesse sentido. Vamos trabalhar de forma ativa, orientando o empresário e trabalhando junto com o poder público para que a iniciativa privada ela consiga trabalhar, né, e gerar mais emprego e renda para o nosso estado. Doutora, o que vocês esperam no curto e no médio prazo com o Código de Defesa do Empreendedor? O que vai mudar no ambiente do empreendedorismo no estado de São Paulo? Eu acho que é essa cultura, né? A gente tem um dos princípios que regem a lei, né? O Código de Defesa do Empreendedor, é o da boa-fé do empresário, do empreendedor. E diferente do que acontecia antes, né? Eu acho que isso aí é cultural também e isso vai mudar. Antes o empresário, quando ia a algum estabelecimento público para fazer uma mudança contratual, para pedir um licenciamento, havia uma série de exigências e uma série de desconfianças, né? Então, você pedia uma lei, um documento, enfim, qualquer uma dessas questões, e isso acabava até mesmo assim, por exemplo, vamos pedir a assinatura, reconhecimento de documentos, enfim, era uma série de exigências. Hoje, agora não, você vai ter a declaração do empresário, ela já é suficiente para que ele possa abrir os estabelecimentos. A gente sabe que, por exemplo, estabelecimentos de baixo risco, atividades de baixo risco, que são inúmeras, elas já vão poder abrir sem qualquer licenciamento. Então, isso você vai dar uma confiança para o empreendedor, vai inverter essa regra que existia, né? Antes havia muita desconfiança para a abertura dos empreendimentos, e agora não. Agora a gente vai ter ao contrário. O empreendedor também vai ter que ter mais responsabilidade na sua, né, declaração, mas também vai ter essa questão de facilitar. Então, ele vai olhar e falar assim, nossa, é mais fácil eu empreender, porque às vezes a gente pensa, as dificuldades de você abrir um negócio acabam, às vezes, impedindo das pessoas, né, empreenderem no estado de São Paulo. E essa facilitação é meio importante. Então, eu acho que essa mudança dessa cultura vai ser importante. A própria administração pública ela vai ter esse olhar diferenciado. Eu acho que isso daí, com o passar do tempo, vai ser bem importante para todos os lados. E, doutora Ana Paula, a senhora falou agora há pouco, né, que a FEComércio vai mandar um documento para que o governador João Dória sancione o texto de um modo integral. E ontem o deputado Sérgio Vitor, do Novo, postou nas redes sociais um encontro virtual justamente com o governador João Dória, com o presidente aqui da LESP, deputado Cauê Macris, e o líder do governo aqui na casa, o deputado Carlão Pignatari, justamente discutindo o Código de Defesa do Empreendedor. Então, me parece que essa sanção está cada vez mais próxima. Isso é bem importante mesmo, porque a gente estava acompanhando, né, tinha voltado para a retração, e aí a gente entende que é um movimento, né, até de retomada, de um incentivo, é uma forma positiva. A FEComércio vê nesse momento que a gente está fazendo a retomada de atividades depois de todo esse problema que ainda permanece, né, na atividade econômica, mas é uma forma de estimular os empreendedores a atuarem e a gerarem, né, mais emprego, inclusive no estado de São Paulo. Então, a FEComércio ela já está preparando esse ofício pedindo a sanção na íntegra dessa proposta legislativa, que é muito positiva,
para todos no estado de São Paulo. Doutora, uma questão importante para o empreendedor, para o empresário brasileiro, é a questão da tributação, né? A gente tem a discussão de uma reforma tributária no Congresso, todo mundo fala. Tem um índice que são 190 países considerados, né? O Brasil, em termos de tributação, nesse índice, está no número 184, ou seja, está quase no final da lista. A gente tem 26 estados mais o Distrito Federal, são 27 regimes tributários. Isso é um impeditivo para investimentos no país, isso é um impeditivo para o empreendedor, para o micro, médio, grande empresário. Quando é que a gente vai ter um sistema tributário que ajude o empresário a criar empregos, a se desenvolver no nosso país? Queria que a senhora falasse um pouco dessa questão e como que o Código de Defesa do Empreendedor pode ajudar nesse sentido, ou se não pode ajudar, ou se pelo menos dá algum mecanismo interessante ou algum caminho. Não, ele contempla, assim, ele contempla a questão da simplificação tributária também, dentro das limitações também, que é o que você falou, a gente tem todos os regimes jurídicos, todas as legislações, muito embora a gente pense que para as pequenas e microempresas, o simples ele já é um grande ganho para a sociedade, principalmente para essas empresas, porque ele realmente simplifica. O importante talvez seria que se a gente tivesse um simples para todas as atividades. Eu acho que isso seria um ganho muito importante. Mas um dos pontos que estão contemplados também aqui, né, nessa legislação, né, que a gente aguarda a sanção, é a questão da simplificação de procedimentos referentes ao cumprimento de obrigações acessórias. Porque muitas vezes também você cria, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente tem a obrigatoriedade, a nota fiscal paulista, o CPF na nota. Você sabe que isso aí criou uma obrigação para o empresário que tem que encaminhar outro documento para a Secretaria da Fazenda para que aquilo seja processado, acaba criando mais ônus ao empresário, que acaba tendo mais uma responsabilidade para encaminhar ao poder público. Então, às vezes, todo esse ônus que às vezes é pensado, né, quando se cria algumas leis ou alguns processos, inclusive, né, na área tributária também, às vezes eles acabam onerando mais a atividade econômica. Então, há essa previsão na legislação também, que o poder público ele tem que pensar e olhar essa questão do custo, né, do custo para a sociedade, do custo para o empresário, da aplicação daquela legislação ou daquela obrigação instituída. E tudo isso a gente entende que isso daí vai melhorar esse ambiente, né? Agora, a questão tributária, a FEComércio, ela defende essa tese, né, da simplificação. A gente, mais do que uma reforma tributária ampla, a gente entende que o sistema tem que ser simplificado, é que foi falado. Esse tempo que a gente tem para cumprir com todas as obrigações, você vê, a gente estava falando de normas de defesa do consumidor, a gente tem normas tributárias, a gente tem normas trabalhistas, a gente tem normas sanitárias, são N normas, né? É uma variedade assim, e milhares de órgãos também regulamentando tudo isso. O empreendedor ele acaba tendo uma dificuldade, né, para atender a tudo, para entender o que ele precisa cumprir também, dependendo da atividade dele. E aí é o que a gente volta, né? Agora, as atividades de baixo risco, elas acabaram sendo liberadas de algumas obrigações. Isso é importante, porque o poder público ele tem que olhar para as atividades que podem gerar um dano para a sociedade, podem ter perigo para o consumidor, enfim. Eu acho que a gente pode restringir esse número de atividades, que são as consideradas de alto risco. Agora, as de baixo risco, elas podem ser mais fáceis e mais simples, e acaba você melhorando, né, a atuação desses empresários nesse segmento. Então, Isso daí é bem importante também. Tá certo. Muito obrigado, doutora Ana Paula Locoselli, assessora jurídica da FEComércio de São Paulo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada e bom dia a todos. Bom dia. Bem, vamos aí para mais um entrevistado, Júlia. Agora a gente vai conversar com o Edson Mackenzie, que é investidor de startups. Ele fala sobre micromultinacionais. É isso mesmo. Boa tarde, Edson. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Boa tarde, gente. Obrigado. Estava aqui entre algumas reuniões, aqui acompanhando a discussão de vocês também sobre empreendedorismo.
Prazer estar conversando com vocês hoje. Nesse momento de pandemia, Edson, nós vimos que muitos negócios fecharam, porém outros acabaram crescendo. Queria que você fizesse uma análise, então, desses dois momentos. Claro, claro. Obrigado por essa oportunidade. Basicamente, assim, existe um momento hoje onde a gente começa a ter mais austeridade em cima de tudo que a gente consome. Então, alguns produtos, aqueles que a gente tinha, mas que eles não eram de extrema necessidade, ou, como a gente diz, produtos que sejam core, extremamente necessários, eles são facilmente dispendidos, eles são facilmente descartados. Outros produtos que também podem não ser core, mas eles trazem algum alento, algum alívio a esse momento que a gente está passando, como, por exemplo, plataformas de broadcasting, elas são plataformas que ajudam a gente a passar melhor por esse período. Então, se você fica mais tempo em casa, passa a não ir ao cinema, você acaba dando prioridade a não cancelar e até mesmo ampliar as suas licenças ou comprar novas licenças de streaming na internet. Então, são escolhas. A questão é que o mercado ele nunca foi fácil para o empreendedor. O empreendedor sempre teve que ter um produto que era de extrema necessidade para o consumidor final, porém agora o consumidor está muito mais criterioso com suas escolhas. Por conta disso, a gente acaba tendo, na visão do consumidor, ele acaba tendo que fazer escolhas sobre o que manter, se manter pagando ou consumindo e o que não manter. Do lado do empreendedor, a gente também tem um grande problema, porque por muito tempo, muitos empresários eles acabaram não escolhendo ou não optando, não se dedicando a criar canais alternativos de receita. Vamos imaginar um restaurante que ele tem 20 anos de tradição, então ele sempre se manteve com um público cativo, constante, e a partir daí, esse público cativo e constante, ele nunca se preocupou com o delivery. E hoje em dia, a única fonte, o único canal dele de venda é ter o delivery. Então, como ele não se preocupou no passado, hoje ele precisa correr para se adaptar, para se adequar a esse tipo de produto. E quando você faz algo sem tanto planejamento, você acaba pagando mais caro em embalagens ou até mesmo em treinamento. Então, é uma visão geral do que está acontecendo que acaba fazendo com que a gente tenha aí uma diferença que a gente chama na economia de retomada em K, onde a gente tem alguns que começam a retomar por conta da necessidade do mercado em consumir, e outros que conseguem se adaptar muito bem, que voltar a crescer, aí fazendo uma retomada como se fosse em V, e outros que começam a acontecer, mas como não se prepararam, não entendem constantemente, acabam quebrando e acabam diminuindo de tamanho. Uma curiosidade que eu fiquei, e muita gente deve estar em casa, é o que são as micromultinacionais, como elas funcionam, como elas atuam, né? E se esse segmento vai crescer, enfim. Queria dados gerais das micromultinacionais, por favor. Claro. Essa é uma outra observação, que quando a gente pensa em multinacional, a gente pensa sempre nas grandes empresas brasileiras, grandes marcas, que o mercado de investimento chama até de blue chips. São empresas que estão geralmente listadas na bolsa, que têm operações tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Porém, operar fora do Brasil não é uma exclusividade de grandes corporações, e em especial também empresas muito pequenas, como, por exemplo, as startups, que são empresas nascentes, que elas não têm um custo alto de escala, onde elas podem, por exemplo, operar em outras cidades, em outros países, elas podem fazer isso. A gente tem aqui na América Latina a área de livre comércio do Cone Sul, só que muitas poucas empresas brasileiras aproveitam dessa oportunidade. Então, muitas poucas empresas brasileiras aproveitam da oportunidade de vender para outros países da América Latina. Parte por conta da barreira da língua e parte por conta do Brasil ser um país de dimensões continentais. Por outro lado, muitas empresas dos nossos vizinhos, elas vêm para o Brasil e crescem significativamente. Então, a gente tem o caso, por exemplo, do Mercado Livre, que é uma empresa argentina, que veio para o Brasil e aqui no Brasil se tornou um unicórnio. Unicórnios são essas empresas que têm um valor de mercado de $1 bilhão ou mais. Quando a gente fala de micromultinacionais, basicamente é olhar para essas empresas que são pequenas, startups geralmente, olhar para elas com potencial de vendas internacional e aproveitar esse vácuo que a internet provoca, onde você consegue estar presente em outros países sem necessariamente ter uma presença física. Então, isso faz com que a gente consiga e possa provocar também uma presença fora do país. Também de olho muito, eu tenho provocado muito essa conversa por conta dessa negociação que a gente tem, o nosso país tem,
da área de livre comércio, da integração entre o Cone Sul e a área de livre comércio da União Europeia. Então, da mesma maneira que a gente pode, por exemplo, comprar vinhos ou queijos ou outros produtos europeus aqui no Brasil com mais facilidade da importação, eu também quero alertar os empresários, em especial aos empresários de tecnologia, que eles também podem exportar serviços. E aí entra uma grande vantagem. Quando a gente tem hoje, por exemplo, uma exportação de serviços do Brasil para a Europa, a gente tem o ganho da moeda, logicamente, mas também a gente está numa posição muito, muito favorável, até mesmo geograficamente, por conta a gente consegue ter times integrados, atendendo com muito mais qualidade, com tanta qualidade quanto outras empresas, mas sem aquela grande diferença de fuso horário quando, por exemplo, uma empresa acaba tendo que contratar uma empresa no Vale do Silício. Edson, você está falando para a gente sobre essa internacionalização das empresas e afins, e me parece que, junto com isso, a transformação digital é mais latente. A gente ouviu muito falar de transformação digital e do uso da tecnologia nesses últimos meses de pandemia, né? Exatamente. Quando a gente fala em transformação digital, é um termo que ajuda a sintetizar a relação entre corporações, independente do seu tamanho, médias ou grandes, com as startups, que também são empresas. A questão é que quanto maior uma empresa, vamos pensar no funcionamento, no crescimento de uma empresa. Uma empresa, geralmente, ela começa como uma família, né? 2, 3 pessoas, e aos poucos ela vai crescendo até se tornar tribos, vilas e até nações. Então, a gente tem grandes nações hoje, empresas muito tradicionais, que elas têm problemas onde, muitas vezes, elas não conseguem lidar com esses problemas internamente e elas precisam terceirizar e contratar outras empresas. Porém, aqui no Brasil, quando uma empresa muito grande ela pensa em inovação, muitas vezes ela pensa numa consultoria. E, aos poucos, esse processo de transformação digital permite que ela também possa abrir, estar mais aberta a experimentar o consumo de startups. Por conta disso, a gente tem empresas muito pequenas, empresas com grande capacidade de resolução de problemas específicos, atendendo grandes corporações. Isso é um processo de aproximação dos dois lados. Ao mesmo tempo que a startup ela se prepara e se qualifica e se profissionaliza para atender uma grande corporação, a gente tem uma grande corporação aceitando e entendendo que ela precisa ser um pouco mais maleável para se encaixar com essa corporação. Por um motivo bem simples. Quando uma grande corporação ela faz uma demanda para uma startup, que para ela muitas vezes é uma coisa muito pequena, para startups é o que pode garantir a sua própria sobrevivência. Então, é diferente uma corporação quando ela compra de outra grande corporação, que ela, por exemplo, pode pedir 30, 60 dias para pagar, ou ela pode pedir um teste de experimentação. Para a corporação é muito, muito regular, isso acontece com muita frequência. Mas quando ela faz isso com uma startup, ela também precisa estar aberta a entender as limitações dessa startup, os caminhos que ela está se desenvolvendo, e assim a gente consegue movimentar ainda mais a nossa economia. Você falou uma coisa que me chama a atenção, eu já discuti isso em outras matérias, não só aqui na Rede Alesp, é a questão da internacionalização das empresas brasileiras, né? Você falou da América Latina aí. A gente tem várias empresas, vários países atuando hoje na América Latina. A gente tem Estados Unidos, Inglaterra, a Espanha, né? Tem muitas empresas na América Latina e a gente não vê o Brasil. A gente começou a ver aí agora no início dos anos 10, aí, né, construtoras. A gente tem uma atuação de bancos muito forte na América Latina também. Mas, assim, são nossos vizinhos e era natural que seria aí um território para que as empresas brasileiras se expandissem, né? E aí você falou essa questão da barreira da língua, a questão do tamanho do nosso mercado. E aí o brasileiro, de uma maneira geral, o empresário principalmente, quando ele pensa em expandir para a Europa, para Londres, Madrid, Lisboa ou para os Estados Unidos, né? E nunca pensa na América Latina, né? E é um mercado fantástico. Você tem a América do Sul, América Central, Caribe, México.
que falta, né? Quer dizer, como que o empresário pode se expandir para a América Latina, apesar da barreira da língua, apesar do nosso mercado? É simples hoje o processo, porque eu acho que acontece muita desinformação em relação a essa expansão, né? Como tramitar esse processo? Como fazer essa expansão? E o que o empresário precisa fazer para entrar nesses mercados, mesmo não tendo conhecimento desses mercados? Nossa, excelente pergunta. Eu acho que a gente precisa observar alguns modelos, tá? Quando a gente olha, por exemplo, para o modelo de crescimento, existe uma estratégia que se chama crescimento em espiral, onde você identifica qual é o seu nicho, isso funciona muito quando a gente tem produtos físicos, e vai fazendo um crescimento em espiral e atacando outras praças. Essa é uma das estratégias. Outra coisa também é o crescimento, por exemplo, ou a expansão internacional, quando a empresa também tem algum tipo de identificação com o país. Por exemplo, as startups, elas geralmente, o primeiro destino onde elas imaginam, para onde elas querem internacionalizar, é o Vale do Silício, ou Portugal. Quando elas pensam no Vale do Silício, é muito mais por conta de um ponto da vaidade. Quando elas pensam para Portugal, é muito mais por conta da barreira da língua. Isso eu tenho acompanhado muito com as startups. A questão é que a gente precisa fazer uma análise, cada negócio precisa analisar aonde estão seus clientes em potencial. Por exemplo, eu represento um fundo de investimento americano aqui na América Latina, e a gente hoje investe no mundo todo, e a gente investe em especial para que as empresas ajudem a crescer. A gente acabou de realizar agora um investimento numa empresa de Maceió, mesmo fora desse eixo Rio-São Paulo, basicamente porque essa empresa ela tinha uma visão global. Ela é uma plataforma de design, onde ela pode ser utilizada em qualquer lugar do mundo, e hoje, por mais que, por exemplo, ela tenha já uma subsidiária nos Estados Unidos, grande parte dos seus clientes estão, por exemplo, na América Latina e na América Central. O México é um país hoje que tem demandado muito consumo, em especial também tem demandado muita entrada de novas empresas. Basicamente, o que a gente precisa olhar para essas empresas é entender aonde está o seu cliente em potencial, aonde está aquele cliente que pode aumentar a sua lucratividade, independente da barreira da língua e independente da moeda. O passo 2 é você tentar fazer algo onde você consiga compreender aquele país, porque não é só simplesmente você traduzir a sua ferramenta ou olhar para aquele país e levar a sua solução para lá. A gente precisa também, profundamente, entender a cultura daquele país, entender como que a gente chama o local flavor, né? O sabor local. Porque quando você faz essa pequena adaptação, quando você faz a adaptação e consegue entender aquele país, aquela região, fica muito mais simples e fica muito mais palatável o seu desenvolvimento. Governos dos mais diversos, de todos os governos do mundo, existem agências locais que permitem esse trabalho. Aqui no Brasil, a gente tem a Apex, que é a Associação Brasileira de Promoção e Exportação, que tem programas constantes que ajudam esses empreendedores a fazer missões empresariais para outros países, em especial ajudando o empreendedor em todas as suas etapas. E da mesma maneira, aqui em São Paulo, a gente tem a Invest São Paulo, que também é uma agência pública, que quando uma empresa de fora quer vir para o Brasil, ela procura essas empresas basicamente para encontrar qual o melhor lugar para poder se relacionar com o mercado, que tipo de local funcionaria melhor a sua presença física. E isso aconteceu no passado, desde os anos 10, como você comentou, sobre as incorporadoras, as construtoras, mas nos últimos 10 anos também tem sido provocado por novas empresas de tecnologia, que é a pauta que eu acabo trabalhando bastante, que é provocar o empreendedor a pensar global. Ele pode até continuar agindo localmente, mas a cabeça dele precisa estar conectada globalmente. Quando a gente olha, por exemplo, para o empreendedor português, me desculpe me alongar, o Portugal é um país de 12 milhões de pessoas. Se ele não abre a empresa pensando em internacionalizar, ele quebra. Então, a gente precisa começar o negócio pensando em internacionalizar. Muito obrigado, Edson Mackenzie, investidor aí de startups. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Sempre um prazer. Obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição.
Perfeito, obrigada, Edson. Tá certo. Ato em defesa aí do Instituto de Pesquisa do Estado de São Paulo aconteceu ontem em ambiente virtual e discutiu o projeto de lei número 529 de 2020. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, convidou pesquisadores paulistas e o vereador por São Paulo, também pelo PSOL, Celso Gianazzi, para discutir, então, o PL 529 de 2020, de autoria do governador do estado, que tramita aqui na Alesp. Deputados contrários ao PL protocolaram mais de 600 emendas pedindo alteração. Temos sob o som do deputado Gianazzi. Ah, tá bom. Vamos continuar aqui, ó. Já já a gente volta com esse assunto. Em sessão plenária extraordinária ocorrida ontem na Alesp, o presidente da Casa, deputado Cauê Macris, do PSDB, colocou em votação o projeto 593 de 2020, de autoria do senhor governador João Dória. O projeto, aprovado pelos deputados estaduais, isenta o ICMS a doação aos órgãos da Justiça Eleitoral de produtos e materiais de combate e prevenção à Covid-19. Quero aqui cumprimentar todos os deputados. Neste momento, nós estamos aprovando um projeto importante que isenta de ICMS todas as empresas que forem fazer doação de máscara, álcool gel e outros utensílios no combate ao coronavírus para as eleições deste ano. Então, beneficiará milhões e milhões de brasileiros que, de maneira democrática, vão às urnas para poder fazerem os seus votos e proteger as pessoas, inclusive, que vão trabalhar nas eleições. Então, acho que São Paulo aqui dá um bom gesto, afinal, todas as empresas, ou melhor, a grande maioria das empresas que vão fazer essas doações para o TRE e o TSE, elas são de São Paulo. Inclusive, eu tive a oportunidade de conversar com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que me colocou, inclusive em nome do ministro Barroso, presidente supremo do Tribunal Superior Eleitoral, a importância que São Paulo faz neste momento. Então, cumprimento todos os deputados e deputadas que, neste momento, fazem um gesto simbólico, não só para os eleitores de São Paulo, mas para as pessoas que trabalharão nas eleições de São Paulo e também do Brasil. Foi aprovado também o projeto de lei número 679 de 2016, de autoria do deputado Ricardo Madalena, do PL, que dispõe sobre a obrigatoriedade da administração pública estadual divulgar em seu site a localização de radares de fiscalização e os limites de velocidade. Também aprovados os projetos de lei 1051 e 1052 de 2019. O projeto 1051 é de autoria da deputada Mônica Seixas, do PSOL, institui diretrizes para assistência a policiais vítimas de violência no exercício da sua função. O projeto 1052, da deputada Edna Macedo, do Republicanos, torna obrigatória a realização de testes de hepatite C em conjunto com o exame de hemograma, em conjunto com o hemograma. Em discussão e votação do projeto de lei 1052 de 2019, de autoria da deputada Edna Macedo. Em discussão o projeto, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação o projeto. Se os deputados e os deputados estiverem de acordo, queiram conservar-se como se encontram, aprovado. Mais cedo, o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, criticou uma entrevista concedida pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, ao jornal Estado de São Paulo, ao tratar sobre discussões de gêneros nas escolas. Ele fez um ataque brutal, senhor presidente. Primeiro, as famílias dos homossexuais, quando ele diz o seguinte, né, que os gays vêm de famílias desajustadas. Ou seja, primeiro ele trata uma pessoa gay ou trans, uma pessoa que não seja heterossexual, como talvez um desvio de comportamento, uma doença. E depois joga ainda a culpa na família, dizendo que a família da pessoa é desajustada, né? Aqui há um forte indício, senhor presidente, de crime de homofobia. A intervenção do deputado Carlos Gianazzi foi na sessão ordinária de ontem à tarde, realizada no plenário Juscelino Kubitschek, da Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, presidida pelo deputado Coronel Telhada, do Progressistas, que
também ocupou a tribuna. O deputado Coronel Telhada falou então sobre as mortes de policiais aqui no estado de São Paulo. E eu disse que o número de agentes penitenciários, policiais penais mortos, era maior que o número de presos mortos. O senhor sabia disso? Para o senhor ter uma ideia, esse ano morreram 31 agentes penais com referência ao Covid-19, 31. E detentos que morreram foram 26. Olha, então o senhor vê que os policiais que estão lá tomando conta dos presos estão sendo mais vítimas do Covid do que os próprios presos. O deputado Ricardo Melão, do Partido Novo, comentou a aprovação do projeto de lei número 755 de 2019, que é o Código de Defesa do Empreendedor, que é de sua coautoria, né, que a gente acabou de falar agora, encaminhado para a sanção ou veto do governador. O parlamentar ressaltou as iniciativas municipais de legislações no mesmo sentido. Destacando aqui Cidade de Garça, Lençóis Paulista, ali perto de São Manuel, terra das minhas duas famílias. Também soube que há iniciativas correndo nos municípios de Marília, Assis também. Isso é muito importante, que a gente sabe quanto o empreendedor sofre nesse país. Aliás, o empreendedor, muitas vezes visto como vilão, ele tem, na atitude abusiva do Estado, suas grandes dificuldades. Quando coloca a burocracia em excesso, quando fiscaliza de forma arbitrária e abusiva, fazendo exigências desnecessárias que, infelizmente, impedem que o pequeno, principalmente, porque o grande tem lá contadores, advogados, ele consegue lidar com esse emaranhado. Agora, o pequeno, quando quer empreender, é difícil ter essa facilidade, já que é uma legislação extremamente esparsa, extremamente complexa, e muitas vezes lhe falta conhecimento para atuar diante dessas arbitrariedades. Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp vai agora de entrevista, né? Nós vamos falar com o enfermeiro Lincoln Oliveira Santana e o assunto é muito interessante, a política estadual de cuidados paliativos. Júlio. Boa tarde, Lincoln. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Júlio, boa tarde, Luciano. Tudo bem com vocês? Tudo jóia. Lincoln, ótimo. Contextualizando aí para o pessoal que está em casa, foi aprovado, então, aqui um PL do deputado Daniel Soares, do DEM, que institui a política estadual de cuidados paliativos. Então, Lincoln, conta para a gente o que são esses cuidados e a quem ele se destina. Exato. Para falar de cuidados paliativos, a gente tem que começar a definir algumas coisas, que é um assunto novo, é um assunto que vem sendo discutido aí nos últimos anos, principalmente na área da saúde. Não dá para falar de cuidados paliativos sem antes desmistificar aquela questão, eutanásia, vai morrer, já está encaminhando meu familiar para a morte. O que acontece? Eutanásia é definida como um ato de antecipar a morte. Distanásia caracteriza uma morte lenta com sofrimento. E a ortotanásia representa a morte natural, sem antecipação ou prolongamento. Né? Quando se fala de cuidados paliativos, toda a equipe multidisciplinar, a gente se refere ao médico, ao enfermeiro, ao técnico auxiliar de enfermagem que estão ali atuando junto com esse paciente. Essa reunião é importantíssima no momento que se define o grau da doença e como que vai ser tomada ali as diretrizes para cuidado desse paciente. Tá? A Organização Mundial da Saúde, ela determina que os cuidados paliativos é uma assistência integral oferecida para pacientes e familiares durante uma doença grave que ameaça a continuidade da vida. Então, é basicamente isso. A equipe decide, junto com a família, como que vai discorrer o restante do tratamento e prognóstico desse paciente, tá? desse ente querido. A família, ela muitas vezes apresenta o receio por não conhecer, por não ser um tema muito discutido, né? Então, esse projeto de lei está vindo de encontro com o que tem sido discutido e apresentado nas unidades hospitalares nos últimos anos, né? Promover uma dignidade justa e correta no tratamento do paciente, visto que os cuidados paliativos não são direcionados apenas aos pacientes que não têm ali nenhum prognóstico, que não vai ter que teve falência terapêutica, né, na unidade hospitalar. Ele visa manter
a saúde, tanto psicológica quanto física, no decorrer daquele processo de doença. Fala um pouco da importância... desculpa. Pode falar, por favor. Fala um pouco da importância dessa decisão em conjunto, da família estar presente, né, de ter o poder ali das decisões. Isso muda muita coisa, né? Muda muito. O paciente, o interessante do cuidado paliativo, da abordagem correta, o momento é fundamental. Tá? Então, a equipe tem que decidir qual que é o momento exato para se fazer essa abordagem. Tá? Não é no começo da doença, não é quando se percebe que o paciente tem um grau muito avançado ali da doença. Então, é um contexto tomado junto com a família e o paciente, ele participa desse processo também. Né? O paciente, ele participa porque essa abordagem vai fazer com que ele entenda, né, a real situação que ele está passando naquele momento, tá? E junto com a família ele decide qual que vai ser o destino, o que ele quer para ele. Né? Ou seja, o cuidados paliativos não se trata de falar de morte, e sim de manter a dignidade e o processo de atendimento contínuo ali daquele paciente. Tá? A família, ela tem que ser tomada de um acesso pela equipe multidisciplinar de uma forma bem objetiva. Não é em uma conversa que se define o que vai ser feito, o que vai ser decidido. São necessárias várias abordagens, tá, para determinar isso. Então, esse projeto, eu até, mesmo sendo da área da saúde, já participando dessas questões, eu me tomei até com uma surpresa, porque esse projeto é excelente, tanto para as unidades particulares dos hospitais que já praticam essa questão, quanto para as unidades públicas, para os hospitais. Em São Paulo, nós temos o Hospital do Servidor, que tem uma unidade de cuidados paliativos que faz um trabalho excelente com os familiares e com os pacientes. Né? Eles fazem um trabalho eles abraçam a família e abraçam a continuidade ali do tratamento, né, desse paciente. Tá certo, muito obrigado, né? Agradecer ao Lincoln Oliveira Santana, né, que falou aí sobre a política estadual de cuidados paliativos. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada, Lincoln. Importante a gente repercutir, né, também, né, sobre essas questões, sobre os projetos de lei que vão sendo aprovados aqui na Alesp. É importantíssimo, né? Porque acaba sendo também uma prestação de contas aí para a comunidade, né? Para as pessoas que estão em casa. Bem, devido à pandemia do novo coronavírus, boa parte dos espaços culturais do estado permanecem fechados e grandes eventos ainda não podem ser feitos. Mas nós, daqui da Rede Alesp, a gente vai passar algumas programações nesses próximos dias, né, Júlia? É isso mesmo. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa promove até o dia 30 de setembro a primeira Mostra Internacional de Cinema Virtual de São Paulo. Para assistir, tem que se cadastrar lá no site www.culturaemcasa.com.br e escolher o seu filme preferido. As sessões acontecem sempre às 7 e 10 da noite. Hoje está na programação o documentário da Geórgia chamado Meridiano do Vinho, que conta a história de um jovem que percorre a rota do vinho em busca do seu lugar no mundo. Já às 10 da noite, terá a exibição do longa-metragem belga Emma Peters. Amanhã, a programação conta com longa paraguaio, Lua de Cigarras, e com Bert Songs, que contam 3 histórias e 3 canções de viagem de descoberta pelo Rajastão de Mali e Laquidão. Para fechar, no domingo terá a apresentação do longa Sawa, né, e Falso Perfil. Esse filme é baseado em fatos reais e é fundamentado aí nos encontros que se multiplicam nas redes sociais, mas que muitas vezes acabam em tragédias. E hoje, no canal do MASP Museu do YouTube, o projeto Música no Vão do MASP retorna agora com as apresentações virtuais. Às 6 da tarde, a dançarina Maiara Rosa vai dar um workshop de hip-hop com dicas sobre alguns passos básicos. Em seguida, às 7h30 da noite, o público poderá conferir o show de Rincon Sapiência, artista, MC, produtor e empresário. Pois é, não podia faltar aí as dicas para o fim de semana. O Jornal da Rede Alesp, né? Tudo sobre o Legislativo Paulista. A gente está encerrando. Lembrando, se você quer dar a sua sugestão,
liga para a gente no WhatsApp 11 98457 8129, deixe lá sua mensagem. Não se esqueça, mantenha os cuidados e prevenção contra o coronavírus. Por hoje é só, o Jornal da Rede Alesp volta na segunda-feira. Você acompanha agora a entrevista coletiva do governo do estado de São Paulo. Boa tarde. Muito obrigado pela presença dos jornalistas nesta coletiva de imprensa, aos técnicos, cinegrafistas, fotógrafos, profissionais, nossos convidados especiais que estão aqui também acompanhando a coletiva, secretários de Estado, parlamentares, dirigentes estatais. Aqui à frente, a presença do Bruno Covas, prefeito da capital de São Paulo, Jean Gorenstein, secretário estadual de Saúde, Rocieli Soares, secretário da Educação, Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, e Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional. Também participam da coletiva Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, José Osmar Medina, coordenador do Centro de Contingência do Covid-19 pelo Estado de São Paulo, assim como João Gabardo, coordenador executivo do Centro de Contingência do Covid-19, e também a participação especial do Bruno Caetano, que é o secretário municipal de Educação da capital de São Paulo. Nas informações de hoje, começamos exatamente com educação. O governo de São Paulo lança hoje o programa Professor Conectado, que vai fornecer 161 mil computadores para os docentes da rede estadual de educação. Um investimento de 322 milhões de reais do governo do Estado de São Paulo para subsidiar a compra de 161 mil computadores pelos professores da rede estadual de ensino pelos próximos 24 meses. Os docentes poderão escolher e comprar computadores no valor até de R$ 2.000, que o governo do Estado de São Paulo garante a transferência do valor diretamente para a conta do professor, a conta bancária do professor que fizer esta aquisição. Computadores são ferramentas essenciais no processo de aprendizagem moderno. E São Paulo dá um passo gigantesco ao proporcionar a todos os seus professores a utilização de um computador na sua casa e na sala de aula. Com esse programa, estamos garantindo que os professores de São Paulo estejam em sintonia com a tecnologia do século XXI. Segunda informação de hoje, também na área da educação. O governo do Estado de São Paulo paga 352 milhões de reais para professores e outros profissionais da educação. O valor de 352 milhões será depositado ainda hoje na conta de 166 mil servidores que atuam em 4.166 escolas públicas estaduais e que cumpriram as metas de desempenho em 2019. O valor médio que cada servidor receberá será superior a R$ 2.000. É um justo reconhecimento aos professores, diretores, agentes de organização e todos os profissionais de educação que levaram o Estado de São Paulo a liderar novamente o ranking nacional do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, conforme já divulgamos esta semana aqui em coletiva de imprensa. Uma vitória para São Paulo, uma proposta e um programa e uma meta de governo atingido pelo ensino do Estado de São Paulo. E muito, muito devemos aos profissionais da educação do nosso Estado. Por isso, a recompensa com 352 milhões de bônus aos professores, diretores e agentes da educação no Estado de São Paulo. Terceira informação para a área da saúde. O Hospital de Campanha do Ibirapuera encerra atividades agora dia 30 de setembro e encerra com 99% de aprovação dos pacientes que foram ali tratados. O declínio da pandemia em todo o Estado de São Paulo, mais acentuadamente aqui na capital de São Paulo, sob o comando do Bruno Covas, permite que, neste momento, o governo do Estado possa determinar o fechamento do Hospital de Campanha
do Ibirapuera após 5 meses de atividades contínuas. Ao longo deste período, o Hospital de Campanha do Ibirapuera atendeu 3.200 pacientes e foi fundamental no enfrentamento da Covid-19. Este hospital de campanha foi importante não somente para os pacientes da capital de São Paulo, mas também para pessoas que precisaram de atendimento de 106 municípios do estado que ali foram acolhidos, tratados e salvos no hospital de campanha do Ibirapuera. Pesquisa espontânea da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo indica que 99% dos pacientes consultados aprovaram integralmente o atendimento recebido no hospital de campanha do Ibirapuera. Com o encerramento das atividades, todos os equipamentos deste hospital de campanha do Ibirapuera serão doados para entidades assistenciais e unidades de saúde pública do estado de São Paulo. O hospital de campanha do Ibirapuera é o último dos hospitais de campanha que ainda estava em operação aqui no estado de São Paulo. Todos, aliás, na capital e no estado, cumpriram bem a sua missão de salvarem vidas. E quero, portanto, fazer um agradecimento especial aos médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e todos os profissionais de saúde que atuaram nesses hospitais de campanha em São Paulo. Lembrando que Bruno Covas, como prefeito, com o apoio do governo do estado de São Paulo, colocou em funcionamento no AMB o primeiro hospital de campanha do Brasil. Última informação, mas não menos importante, é sobre a vacina do Butantan. O Butantan amplia a testagem da Coronavac para mais 4 centros de pesquisa. Sobre isso falará Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan. O Butantan decidiu ampliar, com o apoio da Anvisa, as testagens da terceira fase da Coronavac para mais 4 centros, que a partir de agora começam a ser feitos. Em Barretos, no interior do estado de São Paulo, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Cuiabá, no Mato Grosso, e Pelotas, no Rio Grande do Sul. Lembrando que a vacina do Butantan, a Coronavac, juntamente com o laboratório Sinovac, já vem sendo testada em 12 centros de excelência aqui em 5 estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e no estado do Paraná. E sobre isso falará, na sequência, o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas. E, pela ordem dos anúncios feitos aqui, começamos com educação, exatamente com o secretário da Educação do estado de São Paulo, Rocieli Soares. Obrigado, governador. Bom dia a todos. Vou fazer uma breve apresentação apenas para explicar alguns detalhes do programa Professor Conectado, mas pode passar. Gostaria de começar salientando o pagamento do bônus. Foi algo solicitado pelos profissionais da educação e que havia um compromisso de pagar até o final de setembro. Hoje está sendo depositado na conta, já foi, a bem da verdade, mais de 352 milhões que atendem a 166 mil servidores das escolas que atingiram os resultados. E saliento que foram resultados muito importantes, né? O estado de São Paulo lidera na rede pública no 1º ao 5º ano no Brasil e voltamos à liderança no 6º ao 9º ano e tivemos o maior crescimento da história, tanto no 6º ao 9º ano quanto no ensino médio. Então, gostaria de deixar esse registro, governador, porque os profissionais da educação são, sem dúvida nenhuma, os profissionais mais importantes de uma sociedade e vale, sim, todo tipo de reconhecimento e apoio que pudermos dar. Mesmo em tempos difíceis, é fundamental continuar tendo esses avanços. Parabéns, portanto, governador João Dória. Pode passar? Falando um pouco do programa Professor Conectado, o governo do estado, em outros momentos, já auxiliou os professores, mas, em geral, fazia um auxílio simplesmente financiando juros, por exemplo, de mercado, quando o professor ia fazer a compra. Nós, neste ano, estamos fazendo, de forma inédita, um apoio muito maior aos professores. E vou explicar rapidamente qual é o formato de funcionamento. Pode passar?
Lembrando que a inclusão digital, isso está no Plano Nacional de Educação, em metas específicas e de forma geral, enraizado na educação. Na nossa Base Nacional Comum Curricular tem uma competência específica sobre cultura digital, que é fundamental para os nossos estudantes e só alcançamos se tivermos suporte aos nossos professores, o próprio currículo paulista e, obviamente, as lições que nos foram dadas durante este processo de pandemia, onde aprendemos muito, junto com os nossos professores, profissionais da educação, que a tecnologia ela será uma grande aliada, especialmente, mesmo com o retorno, mas especialmente nesse momento onde teremos que recuperar e apoiar muito os nossos estudantes. Então, é fundamental para que a gente tenha uma mudança efetiva de inclusão digital, que a gente traga o maior número de suportes possíveis aos nossos profissionais e também aos nossos estudantes. Pode passar? O programa Professor Conectado, ele vai trazer um apoio de R$ 2.000 aos nossos docentes na aquisição. Temos feito pesquisa de mercado, teremos, logicamente, outras formas aí de apoio e de incentivo, vou já falar sobre isso. Mas o primeiro grande objetivo desse programa é a atualização dos equipamentos dos docentes, que a gente viu nesse momento. Temos docentes que não possuem ou que possuem equipamentos antigos, e esse apoio será fundamental para os nossos professores, que serão 161 mil, mais os professores coordenadores, ou seja, a equipe pedagógica da escola estará recebendo esse suporte se desejar. A maioria dos professores já manifestou interesse em trocar os seus equipamentos e consideram o computador adequado para o trabalho como uma das coisas mais importantes nesse momento. Pode passar? Nós temos duas etapas. O foco neste primeiro momento agora de novembro é o professor e o professor coordenador. Em novembro já é ele podendo fazer a aquisição. Durante o mês de outubro nós vamos publicar tanto o decreto quanto a resolução da secretaria com as regras detalhadas do programa e também faremos um credenciamento que vou explicar já já. Pode passar? Então, a Secretaria de Educação vai fazer diversas parcerias para o fornecimento tanto do crédito quanto condições especiais aos docentes. Temos conversado com muitos parceiros para que, inclusive, o preço não seja o preço de mercado, mas seja, inclusive, um preço cada vez mais atrativo, considerando que é fundamental a função do professor para a sociedade. E temos tido resposta muito positiva. Em breve, com o credenciamento na rua, nós teremos grandes notícias também nesse sentido. O professor não será obrigado a comprar aquele equipamento, ele será de uma escolha, mas a gente vai trazer opções que o mercado vai estar ofertando. Ele poderá, inclusive, comprar de fora do credenciamento, desde que com os requisitos mínimos estabelecidos pela Secretaria. Portanto, o professor adquire e escolhe o seu equipamento. Ele pode, inclusive, escolher um equipamento que custe mais de R$ 2.000. A diferença será custeada por ele. Temos professores, isso eu tenho feito muitas reuniões e lives com os professores dentro do Centro de Mídias do Estado de São Paulo, onde são dezenas de milhares, todas as vezes conectados. Esse tema já foi tratado inúmeras vezes e esse é um ponto importante. Obviamente, nós estamos olhando para garantir aquilo que é um equipamento necessário para as funções que nós hoje entendemos como primordiais, e é um passo gigantesco que nós estamos dando hoje. Pode passar? Dentro do programa ainda, as instituições parceiras, portanto, vão apresentar propostas para o fornecimento dos créditos e das condições. A gente vai selecionar as instituições que apresentarem as propostas dentro da especificação mínima estabelecida pela Secretaria. Todas elas que apresentarem serão apresentadas aos professores. Será opção do professor escolher. Nenhuma delas será imposta aos nossos professores, e mesmo aquelas de fora do credenciamento, que porventura não participem, ou seja, um lojista pequeno de uma cidade poderá também estar ofertando o crédito aos nossos professores, desde que equipamento com a condição mínima para a forma de participação do programa, né? Então, é muito importante que nós apresentemos todas as opções, mas com condições muito especiais aos nossos professores. Pode passar? Teremos algumas condicionalidades a cada momento, durante os 24 meses que durará o programa. O professor ele deverá aderir ao programa, então, portanto, a partir de novembro. A formação, terá uma formação que ele terá de fazer todos os meses durante esse período, ligada ao uso da tecnologia e à aprendizagem.
e, obviamente, terá de utilizar os sistemas da Secretaria como uma contrapartida, uma condicionalidade para que ele permaneça recebendo. Isso é importante porque também nos ajudará no avanço no uso das plataformas digitais na área de educação, e também casamos com algo fundamental, que é o apoio à formação dos nossos profissionais. Pode passar? O investimento será de R$ 322 milhões durante esses 2 anos para a aquisição desses computadores e, logicamente, o incentivo ao uso da tecnologia, que é uma ferramenta hoje pedagógica mais do que necessária. É um passo importante, que não é o único, mas certamente é um dos passos mais importantes que nós temos a dar com o apoio aos nossos, pode passar, aos nossos professores. Eu agradeço, saliento que este programa se atenderá, governador, aos professores concursados, aos professores chamados categorias O, e outros professores, enfim, todas as categorias poderão estar participando do programa, se o professor assim desejar, e nós vamos estar, para a nossa própria rede, deixo aqui o recado aos professores, durante a semana que vem, explicitando mais detalhes, explicando para a rede e construindo todo esse processo em conjunto com toda a educação. É um grande passo para o Estado e é necessário, sim, que a educação invista em tecnologia e que diminua as desigualdades. Eu acho que esse é um tema que a educação não pode fugir, seja o Ministério da Educação, seja a Secretaria de Educação do Estado, e saliento isso porque é fundamental esse suporte aos nossos profissionais. Obrigado. Obrigado, Rosieli. Antes da próxima intervenção, quero registrar aqui e agradecer a presença do General Campos, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Antônio Embaçaí, secretário especial de Governo em Brasília, Célia Leão, secretária de Direitos da Pessoa com Deficiência, Kleber Mata, secretário de Comunicação, Mariana Carvalho, deputada federal pelo PSDB, Rubens Rizek, secretário municipal de Governo, Edson Aparecido, secretário municipal de Saúde, ambos da Prefeitura de São Paulo, Carlos Cruz, presidente da Associação Paulista de Municípios, Sebastião Miziara, presidente da União dos Vereadores do Estado de São Paulo. A todos, muito obrigado por estarem aqui acompanhando esta coletiva. Agora, para falar sobre o Hospital Ibirapuera, o encerramento das atividades deste último hospital de campanha no Estado de São Paulo e também apresentar os números da Covid-19 em São Paulo, Jean Gorenstein, secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Estamos na 39ª semana epidemiológica. Ainda estamos em quarentena. Temos essa semana um cenário de estabilidade no Plano São Paulo e também no controle da pandemia no nosso estado. Nessa semana ainda tivemos índices que mostraram quedas expressivas, tanto no número de óbitos quanto de internações. Nós tivemos 14% de redução no número de óbitos, 12% de redução no número das internações e reduzindo também o número de casos em 2%. Lembrando que estamos hoje chegando à marca de 5 milhões de testes realizados. Então, a despeito de testar mais, ainda estamos em descenso, em queda do número de casos no nosso estado. As taxas de ocupação de leitos nas unidades de terapia intensiva estão as melhores de todo o Plano São Paulo. Nós ressaltamos semana passada que nós tínhamos menos de 48%, tanto na capital quanto no estado, bem como em todo o interior. Essa semana, os índices ainda melhores, 46,3% no estado, 45,3% na Grande São Paulo. Com esses índices, existe a possibilidade, a permissão de fazer com que hospitais que focaram exclusivamente no atendimento da Covid-19 possam ser encerrados. Como um bom exemplo, o próprio Hospital de Campanha do Ibirapuera tenha as suas atividades encerradas, conforme colocação do próprio governador, agora no dia 30. Esse hospital que mostrou a importância no acolher os pacientes, salvando vidas, com seus 268 leitos, sendo 28 deles de unidade de terapia intensiva. Foram 800 profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, que merecem o nosso agradecimento. O primeiro diapositivo, por favor.
São Paulo registra hoje 964 de 34.877 casos. Tivemos 105 mil altas hospitalares em toda a história. Próximo, por favor. A média diária de novos casos nessa semana mostrou descenso, estando muito próxima à 24ª semana epidemiológica, lá em junho. Próximo. Novas internações também tiveram uma queda significativa, com índices anteriores à 17ª, 18ª semana epidemiológica, lá em maio, antes que nós tivéssemos ascensão e maior número de casos, com gravidade, inclusive, deles nas nossas estatísticas. Próximo. Número de óbitos também com queda significativa, já com 158, nós tínhamos isso também entre a 19ª e 20ª semana epidemiológica, lá em maio. Próximo. O Hospital de Campanha do Ibirapuera se encerra. Próximo, por gentileza. Foram 3.189 pacientes atendidos, cerca de 2.431 pessoas, pacientes que foram recuperados ou receberam alta direto para suas casas, ou aqueles que necessitaram de assistência muito mais importante em unidades de terapia intensiva, melhores aparelhadas, foram transferidos para hospitais. Conforme o que o governador colocou, 99% dos pacientes tiveram satisfação, se sentiram bem acolhidos e foram e referenciaram a qualidade do atendimento. Próximo. Todos os itens desse hospital serão doados para tanto instituições assistenciais, bem como para a rede pública estadual de assistência, hospitais, ambulatórios médicos de especialidade. São cerca de 268 colchões, 100 camas, 12 aparelhos de televisão, 74 vasos sanitários, 119 chuveiros, torneiras, 14 chuveiros, 62 cubas de porcelana, 53 pias de aço inox e 4 tanques de aço inox. Muito obrigado, governador. Obrigado, Jean Gorenstein. Antes de passar para Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, para falarmos sobre a vacina, e já que estamos falando sobre saúde, desejo como cidadão, como brasileiro e também como governador de São Paulo, a plena recuperação do presidente Jair Bolsonaro, que foi operado há pouco no Hospital Albert Einstein, aqui ao lado do Palácio dos Bandeirantes, e que ele se recupere clinicamente e possa estar em breve de volta às suas atividades. Vamos agora falar sobre a vacina com o Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan. Dimas. Obrigado, governador. Boa tarde. Essa semana nós tivemos importantes anúncios em relação à segurança da vacina, já aplicada em mais de 50 mil chineses, um perfil de excelência em termos de segurança. Em torno de 5,3 apenas das pessoas que receberam a vacina apresentaram efeitos colaterais. E hoje, governador, nós trazemos uma nova e boa notícia. A Anvisa autorizou a ampliação do número de voluntários para o estudo de fase 3 aqui no Brasil, de 9 mil para 13 mil voluntários, e também a ampliação do número de centros, de 12 centros para 16 centros. Centros agora que vão estar localizados em 7 estados e no Distrito Federal. Esses novos centros em Campo Grande, em Cuiabá, Pelotas e Barretos vão acelerar a realização desse estudo de fase 3. E importante que essa ampliação ajuda a obtenção dos resultados, porque o número de casos esperados se mantém. Então, se nessa coorte de 13 mil pessoas que serão vacinadas, que estão em processo de vacinação, o que acontecerá até o dia 15 de outubro, se nessa coorte de 13 mil nós tivermos 61 casos de Covid, nós podemos fazer a análise interina, ou seja, é a primeira análise da eficácia da vacina. É uma análise mais rigorosa e, se passar nessa primeira análise, nós podemos prosseguir com o registro.
Se ainda não for suficiente, vamos para a análise primária, que acontecerá quando nós tivermos 154 casos. Aí sim, com a análise primária, com o objetivo de demonstrar pelo menos 50% de eficácia da vacina, nós poderemos prosseguir com o registro perante a Anvisa. Então, dentro da nossa programação, governador, dentro do nosso planejamento, teremos esses resultados antes do final do ano. E, portanto, cumprindo o cronograma de estar com essa vacina pronta, disponível para ser utilizada em dezembro desse ano. Essa informação é importante, governador, e agradeço a oportunidade. Obrigado, Dimas Covas. E agora, encerrando as nossas intervenções, antes das perguntas, o prefeito da capital de São Paulo, Bruno Covas. Boa tarde a todos. Um dos temas que tem dominado a discussão, seja no poder público, seja na sociedade, é a data do retorno às aulas. Quando que isso vai acontecer aqui na cidade de São Paulo. A prefeitura, além de preocupada com a data do retorno às aulas, que tem relação com a rede pública municipal, com a rede pública estadual e com a rede privada, ela também tem a sua preocupação de como é que vai se dar esse retorno às aulas, e aí, em especial, falando naquilo que é a nossa responsabilidade, que é a rede pública municipal. Alguns dos itens já foram sendo anunciados ao longo dos dias, tanto por mim quanto pelo secretário Bruno Caetano. O primeiro deles, o Conselho Municipal de Educação já definiu que, quando tivermos retorno às aulas aqui na cidade, nós teremos uma faculdade dos pais enviarem ou não os filhos para as escolas. Então, isso será facultado, o retorno às aulas para as crianças. Segunda questão, as escolas já estão sendo preparadas, os recursos já foram liberados para cada diretor de escola poder adquirir insumos para adotar o protocolo e a compra de equipamentos para a proteção dos alunos e dos professores. Terceiro, nós já anunciamos também a compra dos 465 mil tablets com acesso à internet, seja para as crianças acompanharem as aulas à distância, seja depois para o momento da retomada das aulas, para elas poderem acompanhar o conteúdo e utilizar. A primeira ação a ser desenvolvida, quando tivermos retorno às aulas, será a aplicação de uma prova diagnóstica, verificar como é que está o aprendizado e estabelecer um projeto pedagógico que possa determinar de que forma, como é que está o aprendizado e estabelecer. Nós vamos testar os 102 mil profissionais da educação do município e os 675 mil alunos acima de 4 anos de idade. Portanto, vamos testar 777 mil pessoas aqui na cidade de São Paulo, o que equivale à população da cidade de São José dos Campos, testes sorológicos para poder verificar como está a prevalência do coronavírus em todos os alunos da rede municipal e nos profissionais da educação. A primeira etapa desse censo começa semana que vem, dia 1º de outubro, quando nós vamos testar os 93 mil profissionais até 60 anos de idade, 45 mil alunos do 9º ano do ensino fundamental, 41 mil alunos do 3º ano do ensino fundamental e os 2.400 alunos que nós temos no ensino médio. Serão, portanto, nessa primeira fase, que se inicia na semana que vem, 180 alunos que nós temos no ensino médio. Serão, portanto, nessa primeira fase, que se inicia na semana que vem, 181 mil pessoas. Elas serão testadas dentro das escolas. Essa será uma ação conjunta entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria da Educação.
O cronograma será divulgado pela Secretaria da Educação. A Secretaria de Saúde já vai começar, a partir de hoje, a soltar os editais para poder comprar mais insumos, mais testes, mais logística para poder realizar a segunda fase desse censo sorológico. Nós vamos também anunciar de que forma nós iremos testar e como será feito aqui na cidade de São Paulo para as crianças de 0 a 3 anos, que tem um outro tipo de comportamento, é uma ação mais específica, mas desde hoje a gente já anuncia esse censo sorológico para todos os 675 mil alunos acima de 4 anos de idade e 102 mil profissionais da área da saúde. A ideia é definir e estabelecer dados que possam orientar a prefeitura, saber quem é que está imune e organizar o retorno às aulas da forma mais segura possível para os alunos, para os professores, para os diretores e para os pais e familiares desses alunos. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Vamos agora às perguntas. Temos aqui presencialmente vários jornalistas e também virtualmente que nos acompanham pelas imagens da TV Cultura e que podem participar também da coletiva. Pela ordem, já inscritos aqui, presentes, a Rádio Jovem Pan, a TV Cultura, a CNN, a Rádio Capital, a Rede Brasil, Rede TV, TV Globo e Globo News. E online já há também a inscrição do Jornal da Espanha, El País. Começamos então com a Rádio Jovem Pan, com você, Beatriz Manfredini. Beatriz, obrigado por estar aqui mais uma vez. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. São 2 perguntas, por favor. A primeira, para o Dr. Dimas Covas, sobre a vacina. Com essa ampliação da quantidade de voluntários, vai mudar algum critério? São os mesmos critérios de antes para quem se voluntariar, que já teve contato com a Covid, todos aqueles critérios que a gente conhece? Como vai ficar isso? E para o prefeito Bruno Covas, por favor, se já tem alguma previsão de término aí desse inquérito com as crianças e professores, se a gente pode esperar mesmo aquele retorno presencial mais ou menos por volta do início de novembro. Obrigada. Obrigado, Beatriz. Então vamos pela ordem com Dimas Covas. Obrigado pela pergunta, Beatriz. Muda um critério importante. Quer dizer, até os 9 mil, o critério era profissionais de saúde em contato com o Covid que não tiveram a infecção pregressa. Com essa ampliação, é possível se incluir os mesmos profissionais de saúde em contato com o Covid, mas que já podem ter tido a infecção pregressa. Isso é exatamente para controlar uma das variáveis, né, do estudo, que tem aparecido recentemente na literatura, que é a possibilidade da reinfecção. Né? Então, isso completa aí a abrangência do estudo. Obrigado. Então, vamos agora a você, Bruno Covas. Só para retificar, não é um inquérito, é agora um censo, porque nós vamos fazer não de forma amostral, mas com todos os alunos e profissionais. A expectativa é que nos 15 primeiros dias de outubro a gente consiga concluir esses testes nessa primeira etapa, envolvendo os profissionais abaixo de 60 anos, os alunos do ensino médio e do 3º e 9º ano do ensino fundamental. E, portanto, ainda em outubro, a gente tenha esses dados para ajudar a vigilância sanitária e a prefeitura a definir o que acontece em novembro. Obrigado, Bruno. Obrigado, Dimas. E obrigado, Beatriz Manfredini, da Rádio Jovem Pan. Vamos agora à TV Cultura com a jornalista Maria Manso. Maria, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde. A partir do fechamento do Hospital do Ibirapuera, a gente também se pergunta sobre os outros leitos, né? Se a gente está com uma ocupação de 46%, os outros 54% de leitos dedicados ao atendimento dos pacientes de Covid, eles estão sendo usados para outros pacientes? Vão começar quando a ser usados? Por favor. Maria, obrigado. A pergunta será respondida por Jean Gorenstein, secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Maria Manso, nós estamos fazendo de forma gradual, assim como reza o Plano São Paulo,
no sentido de fazer com que essas unidades que eram exclusivamente voltadas ao Covid sejam encerradas. Estamos agora também de forma gradual fazendo com que algumas unidades hospitalares, hospitais que são cardiológicos, maternidades, que são hospitais que estavam destinados exclusivamente ao Covid, também retornem para suas vocações. E passaremos dessa maneira a centralizar os atendimentos em algumas unidades hospitalares. Lembro que tudo isso deve ser feito de uma forma também faseada, garantindo dessa maneira, de forma segura, que se eventualmente nós tivermos qualquer aumento das estatísticas, nós tenhamos ainda as mesmas qualidades de assistência à nossa população. Por isso, isso vai acontecer também de forma lenta e gradual nas próximas semanas. Obrigado, Jean. Maria, obrigado pela pergunta. Vamos agora ao jornal El País, ao seu correspondente aqui no Brasil, Gil Alessi. Gil já está aqui em tela. Obrigado por participar da coletiva. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Minha pergunta é para o senhor e para o Dimas Covas. Vem sendo prometida essa vacina para dezembro e nós só tivemos 5.600 voluntários que, de fato, receberam a dose da Coronavac até o momento, de um total de 9.000. Se fala nessa ampliação para 13.000. Isso cria uma expectativa, uma pressão. Em 2 meses, existe tempo hábil para dar esse salto no número de voluntários que recebem a dose da vacina para chegar a dezembro com uma vacina segura? Gil, a resposta é sim, é positiva, mas quem vai explicar os detalhes é o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas. Dimas? Gil, na data de ontem, nós já tínhamos 6.000 voluntários vacinados e com a ampliação para 13.000, o cronograma não muda porque ocorre também a ampliação do número de centros. E, portanto, a data limite que nós estabelecemos, que é 15 de outubro, permanece e, portanto, a disponibilidade da vacina em dezembro também permanece essa previsão. Obviamente que o uso da vacina depende do registro da vacina perante a Anvisa. E aí o resultado do estudo de fase 3 é fundamental. Aguardamos esse estudo com muita expectativa, na esperança de que eles possam aparecer muito rapidamente a partir do dia 15 de outubro. Muito obrigado. Obrigado, Dimas. E, Gil, eu completo apenas dizendo a você, não é hora de vacilar, é hora de vacinar. Obrigado, então, Gil Alessi, correspondente do El País. Continue aqui conosco acompanhando a coletiva. Vamos agora a uma pergunta presencial da CNN com a jornalista Tainá Falcão. Tainá, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Ok. A minha pergunta, eu vou continuar com o doutor Dimas para pedir para ele voltar um pouquinho mais no início da sua fala, doutor, quando você explicou o motivo, né, dessa ampliação dos testes nessa última fase. O senhor falou agora do cronograma que se mantém e sobre o registro com a Anvisa, né? O senhor já me falou uma vez que isso funciona rapidamente, mas como é que acontece na prática, né? Então, quando vocês tiverem os testes concluídos e enviarem os resultados para a Anvisa, o que acontece a partir daí para conseguir a vacinação em dezembro? Obrigado, Tainá. Dimas? Tainá, o estudo de fase 3, com essa ampliação para 13.000 voluntários, ele facilita a obtenção de resultados, ou seja, você ampliou a população que está sendo vacinada. Mas os objetivos do estudo permanecem. Tá? Então, quando nós tivermos em toda essa coorte de 13.000 voluntários, 61 casos de Covid, nós podemos fazer a chamada análise interina. É uma análise que procura demonstrar a eficácia. E ela é feita com muito rigor. Né? Nesse primeiro momento, ela é feita com muito rigor. Se a vacina for, de fato, eficaz, né? Isso será demonstrado com 61 casos. Caso ainda persista alguma dúvida, nós vamos para a análise primária, que é quando nós atingimos 154 casos. E aí, seguramente, o objetivo é demonstrar uma eficácia de 50%, de no mínimo 50%. Com esses dados, né, com essa eficácia demonstrada, seja com 61 ou seja com 154, os dados são oferecidos à Anvisa, né, que vai analisar, então, todo o dossiê, né,
E também, paralelamente a isso, a Anvisa está certificando o produto. Quer dizer, ela está acompanhando o desenvolvimento de todo o processo de formulação que vai ocorrer no Butantan a partir de outubro, e a Sinovac já disponibilizou para a Anvisa, a partir do dia 20 de outubro, o acesso à nova fábrica. Uma nova fábrica que foi anunciada ontem, lá na China, em Pequim. Então, a partir de 20 de outubro, a Anvisa do Brasil poderá visitar, se achar necessário, as instalações dessa fábrica, e se houver aí um entendimento da nossa Anvisa com a Anvisa chinesa, que lá chama CDC chinês, isso poderá até ocorrer virtualmente. Então, todo esse processo está em andamento, a Anvisa está sendo extremamente cooperativa, também no sentido de agilizar todos os trâmites anteriores ao registro. Daí a nossa grande expectativa de que possamos ter essa vacina até o final desse ano. Muito bem. Muito obrigado, Tainá Falcão, da CNN. Obrigado, Dimas Covas. Vamos agora para a Rádio Capital com a jornalista Carla Mota. Carla, boa tarde. Mais uma vez, obrigado pela presença. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Governador, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta está lançando o livro no qual ele elogia a sua atuação no combate ao coronavírus logo no início da pandemia. Eu gostaria de ouvir o seu comentário sobre isso. Obrigada. Carla, muito obrigado. O livro está sendo lançado agora. Eu acho que será um livro com grande vendagem e grande leitura também do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Fico grato pela menção que ele, de forma generosa, faz no seu livro, ao nosso trabalho aqui. E nós temos um enorme orgulho de ter aqui aquele que foi secretário executivo do Ministério da Saúde, com Luiz Henrique Mandetta, enquanto ministro, João Gabardo, hoje nosso coordenador executivo do Comitê de Saúde de São Paulo, e que está conosco já há 4 meses, atuando, ajudando, contribuindo para salvar vidas dos brasileiros em São Paulo. Portanto, além de ter sido um excelente ministro, Luiz Henrique Mandetta ainda nos ofereceu como legado o seu secretário executivo de saúde, que hoje está atuando aqui em São Paulo. Desejo sucesso, sorte, paz e saúde a Luiz Henrique Mandetta. Vamos agora à Rede Brasil com o Gilvandro Oliveira. Gilvandro, obrigado por estar aqui mais uma vez conosco na coletiva. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde aos colegas. Governador, sendo bem franco, feliz com o avanço, porque nós conversamos isso há 2 semanas atrás, dezembro, mas eu estou preocupado com essa segunda onda acontecendo no Reino Unido, Manaus em alerta. Não dá para essa vacinação, o Instituto Butantan, Visa, aqui no Brasil, iniciar isso em novembro? Bem, vou dividir a resposta à sua pergunta com exatamente Dimas Covas, e também vou pedir a intervenção do João Gabardo. Mas eu quero lhe dizer que tudo, apesar da velocidade, nós gostamos aqui de caminhar com velocidade, mas temos que fazer passo a passo, de forma serena e equilibrada, e dentro dos padrões da ciência também. Nós aqui não sobrepomos o interesse político sobre o interesse da saúde e da ciência, mas procuramos avançar tomando decisões. E é essa a postura do governo de São Paulo, mas não damos aqui nenhum passo atropelando a ciência. E a ciência fala agora e ajuda na resposta com Dimas Covas e João Gabardo. Dimas? Então, começamos com em João Gabardo. Em relação à antecipação da vacina, vou deixar para o doutor Dimas falar. Sobre essa questão da segunda onda, nós temos já nas entrevistas coletivas colocado a preocupação que o centro de contingência tem com essa elevação do número de casos que vem ocorrendo em vários países da Europa, e muitos deles, inclusive, com medidas restritivas em relação ao distanciamento social e as medidas que são preconizadas para a redução da possibilidade da transmissão da doença. É importante destacar que esse movimento que tem ocorrido nos países da Europa, ele é um aumento do número de casos, mas ele não é acompanhado, pelo menos até o presente momento, de internações hospitalares, de utilização de leitos de UTI, e ele tem uma letalidade extremamente baixa. É baixíssima a letalidade
nesta fase que os países da Europa estão neste momento. E, não obstante essa situação, nós temos acompanhado com bastante cuidado a evolução aqui em São Paulo, e os indicadores que nós temos acompanhados não nos apontam preocupação em relação a um possível aumento da transmissibilidade. Todos os indicadores que nós estamos acompanhando são positivos. Agora, nós continuamos ainda em quarentena, as medidas continuam sendo as mesmas, de evitar aglomeração, evitar sair se for desnecessário, principalmente as pessoas portadoras de doenças crônicas, aos idosos. E uma questão que é extremamente importante é que as pessoas que estiverem com sintomas, elas devem, independentemente de terem feito exames, testes, comprovações, elas devem ficar isoladas em casa juntamente com os seus contatantes. Então, essa é a situação do Estado de São Paulo. Nós estamos absolutamente tranquilos em relação à evolução dos nossos indicadores. Se houver necessidade de qualquer tipo de retorno, nós faremos, o Centro de Contingência fará. Nesse momento, não há nenhuma indicação para que qualquer medida diferente daquilo que está previsto no Plano São Paulo seja tomada. Obrigado, Gabardo. Gilvandro, vou pedir também a intervenção do Zé Medina, médico e coordenador executivo, coordenador geral do Centro de Contingência do Covid-19. Gilvandro, em relação à Inglaterra, que você mencionou, como o Dr. Gabardo falou, o número de casos é semelhante ao do primeiro pico, e nós até imaginamos que, controlado esse, pode aparecer outros picos, em função do número de pessoas suscetíveis, que é grande ainda, tanto no Brasil como nos outros países, então isso pode acontecer. E o que a Inglaterra fez é que começou a recomendar todos os cuidados que nós já recomendamos aqui de novo. Então, a idade média desse grupo de pacientes, de pessoas nessa segunda onda, é entre 20 e 39 anos, no primeiro pico foi superior a 60 anos. Eles determinaram que o país todo ficará na fase 4, que é equivalente à fase amarela nossa, por pelo menos 6 meses. Fechamento de bares, restaurantes e estabelecimentos até às 22 horas, que é uma medida que nós já tomamos aqui no estado de São Paulo e que seguramente vai permanecer até dezembro. Fechamento de discotecas e pistas de dança, que aqui também já está abrangido no nosso plano. E também um uso mandatório de máscaras, inclusive em restaurantes, ao se levantar da mesa. Tem outras restrições que não preciso mencionar, mas as restrições que foram colocadas na Inglaterra, reforçadas na Inglaterra agora, são as mesmas que nós estamos utilizando e que também nós reforçamos aqui essas recomendações. O governador sempre faz isso, para que nós não tenhamos um retrocesso ou um número maior de casos nos próximos meses. Embora esse risco exista, a população do estado de São Paulo ainda mantém 42% de isolamento no estado todo, 43% de isolamento na capital, e talvez isso esteja contribuindo bastante para a contenção dos níveis da pandemia que nós estamos encontrando agora, ou até redução. Muito bem. Gilvandro, vou pedir também a intervenção do Jean Gorenstein, secretário da Saúde, para complementar a resposta à sua questão. Jean. Gilvandro, especialmente falando no estado de São Paulo, nós temos uma realidade que fez exatamente o Plano São Paulo abrir de forma muito gradual todas as nossas atividades, a exigência do uso de máscaras, o cumprimento da lei, especialmente nos estabelecimentos, sejam eles de serviços de alimentação ou comércio. Isso fez com que nós tivéssemos uma realidade diferente de países da Europa. Os países da Europa tiveram uma ascensão muito rápida do número de casos, com descenso muito rápido, mas claramente aconteceu a abertura dos comércios, bares, restaurantes, discotecas. Isso aconteceu em Israel, isso aconteceu em vários países da Europa, algumas cidades e estados americanos. Isso não aconteceu no nosso estado. E é essa política de austeridade e preocupação com a segurança da nossa população que vai fazer com que esses índices continuem.
Muito bem. Então, Gilvando, muito obrigado pela pergunta. Obrigado, Gabardo, Medina e Jean. Vamos agora à penúltima intervenção, que é da Rede TV, Carolina Rigengo. Carolina, obrigado por estar aqui mais uma vez conosco. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde. Minhas perguntas são direcionadas à saúde. Por orientação do Fique em Casa, muitas pessoas que tinham necessidade de exames periódicos, como diabéticos, pessoal que tinha que fazer exames de mama, ginecológicos, deixaram de ir aos locais dos exames. Assim como também muita gente deixou de fazer atividade física, como uma caminhada fora de casa. Eu queria saber a orientação de vocês para essas pessoas. E também hoje foi divulgado um estudo publicado na revista Science, que mais de 10% das pessoas com Covid-19 grave produzem anticorpos que, ao invés de protegê-los do vírus, pioram a infecção ao boicotar o sistema imunológico. Queria que vocês falassem a respeito da impressão de vocês, a avaliação de vocês sobre esse estudo. Muito obrigada. Carolina, no primeiro tema, o Jean Gorenstein vai responder. No segundo, o João Gabardo, e se Medina desejar, pode complementar também. Por favor, Jean. Carolina, a gente fez um pacto com a sociedade para ficar em casa, as pessoas acolheram essa solicitação, tivemos um índice, principalmente nas primeiras semanas epidemiológicas, altos índices de isolamento. Mesmo com essa flexibilização, temos atingido ainda níveis de isolamento social que beira 43% a 45%, mesmo nos finais de semana, onde existe uma tendência natural das pessoas saírem mais. É claro e é natural que as pessoas devam retomar suas vidas de forma também gradual, mas sempre consciente, fazendo e seguindo todos aqueles ritos sanitários que a gente sempre fala. É manter as regras sanitárias, evitar as aglomerações, evitar o contato entre as pessoas no comprimento, estar se utilizando das máscaras, bem como a higienização das mãos. Então, mesmo que as pessoas optem por fazer caminhadas ao ar livre, retomar ao seu médico, o próprio médico já também está criando no seu, na sua assistência, seja no consultório, na rede privada, seja nas unidades de saúde, também todos os rituais sanitários no sentido de garantir que essas pessoas sejam acolhidas de forma segura. Isso é importante. Então, que as pessoas, mesmo que saindo para fazer uma caminhada, não esqueçam dessas regras sanitárias. Muito bem. Eu vou pedir, Carolina, também ao Edson Aparecido, secretário de Saúde da cidade de São Paulo, a maior cidade do país, para também complementar na mesma linha dessa segunda pergunta que você fez. Edson. Havíamos suspenso todos os procedimentos eletivos em 23 de março, mas nós já retomamos há quase 35 dias, não só as consultas, mas também todo um processo de retomada de exames e também de algumas cirurgias. Alguns dos hospitais nossos, inclusive, que eram hospitais híbridos, no tratamento da Covid e também no tratamento de outras especialidades, nós já fizemos reversão, inclusive, de leitos. Então, esse processo de já voltar a chamar as pessoas, os pacientes, seja para as consultas nas unidades básicas de saúde, seja para os exames nos nossos ambulatórios de especialidades, e seja também, eventualmente, para algum tipo de cirurgia, o município já retornou há 35 dias atrás. Muito bem. Obrigado, Edson. Carolina, então, muito obrigado pelas perguntas. Vamos agora à última intervenção e às últimas perguntas. Ah, não, desculpe, perdão. O estudo da revista, perdão, eu estava aqui acelerando demais. Perdão, Carolina. Que será respondido pelo Gabardo. Eu tinha pedido ao Gabardo para responder. Eu e o Dimas vamos dividir aqui. Eu queria só dar, governador, um pouco mais de relevância para essa questão da atividade física que foi colocada pela Carolina. Talvez, além dos aspectos diretos, dos prejuízos que nós tivemos com o Covid, os óbitos, as pessoas que tiveram situação de maior gravidade, o maior prejuízo para a saúde pública, não só do Brasil, como do mundo inteiro, foram essa necessidade, esse afastamento que as pessoas tiveram dos serviços de saúde
e interromperam as suas ações preventivas. As mulheres deixaram de fazer exames preventivos, os diagnósticos precoces foram deixados de serem feitos, e a inatividade física é uma das coisas que mais nos preocupa, porque de todas as medidas individuais de hábitos que as pessoas possam ter, aquela que tem maior impacto sobre a saúde pública é a atividade física. A atividade física ela não é só importante para a regulação e o controle das doenças crônicas, como hipertensão, o diabetes. Ela é fundamental para os idosos, para a prevenção da osteoporose. Ela é fundamental para os idosos, para a manutenção do seu equilíbrio, com isso reduzir a possibilidade de quedas e acidentes domésticos. Então, acho que nós precisamos estimular a nossa população, que assim como é necessário voltar às unidades de saúde para restabelecer os seus planos de prevenção de doenças e diagnóstico precoce, que elas possam voltar a fazer atividade física. Isso é extremamente relevante. E não há necessidade de ter uma academia ou de comprar um tênis de R$600 para fazer isso. As pessoas podem fazer isso em casa, elas podem fazer isso com as suas atividades domésticas, pelo menos 30 minutos de atividade física por dia. Não há necessidade de ser alguma coisa de impacto, não há necessidade de correr, ela pode caminhar. É fundamental que pelo menos 30 minutos todos os dias as pessoas voltem a fazer atividade física. Se possível, uma intensidade um pouquinho maior, porque isto tem impacto sobre o controle dessas doenças. E, não obstante, que mesmo para o Covid, é fundamental que a atividade física fortalece a questão da imunidade das pessoas, então ela ajuda na recuperação, ela evita, inclusive, os casos mais graves, como ela também tem um impacto muito importante na reação inflamatória, que também é uma das complicações do Covid. Então, essa questão da atividade física que você levantou, eu considero como uma das mais relevantes preocupações que a saúde pública deve ter daqui para frente. Em relação à pesquisa, o doutor Dimas vai falar. Existem alguns dados, né, que apontam no sentido que você mencionou, de agravamento das manifestações clínicas, a dependência da intensidade da resposta imunológica. Quer dizer, a doença, o Covid-19, é uma doença inflamatória sistêmica, né? Quer dizer, não é só uma pneumonia, ela não está restrita a apenas um órgão, ela atinge o organismo como um todo e é uma resposta inflamatória, quer dizer, boa parte dos sintomas que as pessoas apresentam, principalmente os casos mais graves, são dependentes dessa resposta inflamatória exacerbada. Então, existem alguns estudos que mostram, quanto maior a resposta imunológica, e principalmente em pacientes que estão em risco, as manifestações clínicas podem ser mais importantes. Muito bem. Então, Carolina, agora sim, completas as respostas às suas perguntas. Obrigado, Gabardo. Obrigado também ao Edson Aparecido e a você, Dimas Covas, e ao Jean. Vamos então agora sim à última pergunta, que é a sua, William Cury, da TV Globo, Globo News. Will, obrigado pela presença. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde. A minha pergunta é mais uma dúvida, né? O prefeito anunciou o censo sorológico aqui na cidade de São Paulo, que é diferente, bem diferente do inquérito sorológico, já começando no dia 1º de outubro, tendo os primeiros resultados da primeira fase até o fim da primeira quinzena. Mas eu quero saber se há uma expectativa de conclusão do censo inteiro. E quando que a prefeitura deve tomar uma decisão? Porque os dados vão auxiliar nessa tomada de decisão sobre a volta às aulas. Já será a partir dos primeiros dados, em outubro, ou vai ter que esperar a conclusão do censo? Obrigado. Obrigado, Will. Bruno? Secretário Edson Aparecido. O Edson. Para poder responder. Bom, nós devemos fazer, então, essa primeira etapa, como esclareceu o prefeito, 181 mil testes, feito pelos os profissionais de saúde das nossas unidades básicas. A Secretaria de Educação vai convocar os professores e também os pais com os alunos. A primeira etapa nós devemos consumir cerca de 15 dias, mas já nesse período a gente inicia o processo para a estruturação da compra de insumos e toda a logística para a testagem das outras 577 mil pessoas envolvidas.
nós devemos levar no mínimo 30 dias, 40 dias para fazer todo esse procedimento, né? E, evidentemente, à luz dos resultados que vão aparecendo da testagem que for feita, isso tudo vai compilar um conjunto de dados para, ao final desse processo, desse censo, poder, eventualmente, isso contribuir para a decisão do prefeito em relação à volta às aulas. Mas nós devemos utilizar entre 30 a 35, 40 dias para o conjunto de quase 900 mil testes. Muito bem. Obrigado, Edson Aparecido, secretário de Saúde da cidade de São Paulo. Obrigado a você, William Cury. Obrigado a todos os jornalistas que aqui vieram nesta coletiva de imprensa, aos técnicos, fotógrafos, cinegrafistas, aos que, como jornalistas, participaram remotamente desta coletiva, e a você que nos assiste ao vivo pela TV Cultura na sua casa. Lembrando sempre, use máscara, não saia de casa ou do seu ambiente de trabalho sem estar vestindo a sua máscara, faça o distanciamento social de 1,5 metro em relação a uma ou mais pessoas, lave as suas mãos com água corrente e sabão, e, se não puder, use álcool em gel. Se proteja, proteja a sua família, faça as suas orações. Bom final de semana a todos. Na segunda-feira estaremos de volta. Obrigado. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo